Você já sentiu que há algo imenso, silencioso, moldando cada gesto do teu dia? Algo que determina o preço do pão, a força da tua moeda, o custo do teu tempo, mesmo que você nunca tenha visto seu rosto? Esse algo tem nome: macroeconomia. Mas ela não é apenas uma ciência, é uma força simbólica, uma linguagem invisível que conecta nações, guerras, crises e sonhos. E por trás dessa engrenagem não estão apenas gráficos ou jargões, mas histórias de sobrevivência, de controle, de tentativas humanas de organizar o incontrolável. A economia global não é um monstro, nem um mestre, é um espelho das decisões que tomamos juntos, sem saber que estávamos decidindo. Este episódio vai te levar além das manchetes e dos boletins financeiros. Vamos abrir as cortinas da realidade e mostrar o que pulsa por trás das taxas de juros, das moedas nacionais, das alianças geopolíticas e dos fluxos de capital, porque entender essa máquina é começar a pilotar a tua. E quando você compreende o motor que move o mundo, começa a reconhecer o vento invisível que também sopra dentro de você. E é nesse vento que mora o verdadeiro poder. Antes que houvesse gráficos, bolsas ou taxas de câmbio, o mundo já era uma máquina viva, uma engrenagem feita de gestos, de caravanas que cruzavam desertos, de barcos que cortavam os mares, de pessoas que trocavam sal por âmbar, especiarias por lã, azeite por pedra. Cada povo tinha o que outro não tinha, e essa diferença era a riqueza. A interdependência nasceu antes dos impérios. Ela nasceu no corpo, o corpo que não sobrevive só, o corpo que precisa da água de outro rio, do alimento de outra estação, da medicina de outra planta. A economia global não é invenção moderna, é memória antiga. O que mudou foi a escala. Onde antes havia fluxo entre tribos, agora há acordos entre blocos. Onde antes havia diálogo, agora há tratados. Onde antes havia confiança, agora há contratos. Mas o princípio permanece. Nenhuma parte vive sem o todo. O grão que você come pode ter sido plantado em outro continente. A roupa que você veste, costurada por mãos que você nunca viu. O ar que você respira, purificado por florestas que talvez estejam sendo destruídas agora, para alimentar uma cadeia que abastece teu cotidiano. Essa é a engrenagem global. Um sistema vivo e invisível que pulsa a cada respiração coletiva. E mesmo que você nunca tenha ouvido a palavra macroeconomia, ela já te move. Porque a macroeconomia não é apenas sobre governos ou mercados, é sobre o campo energético das decisões coletivas. Cada aumento de juros, cada guerra, cada pacto comercial reverbera nas tuas escolhas, no teu prato, no teu bolso, no teu humor. Mas não para te aprisionar, para te lembrar de que estamos ligados, que o mundo não gira sozinho, que cada ação se conecta a outra e que a verdadeira riqueza não está no isolamento, mas na teia. E quando você entende essa teia, começa a navegar com mais sabedoria, com mais compaixão, com mais presença, porque compreender o fluxo do mundo é um ato profundo de cuidado com si e com todos. Se o mundo fosse um barco, a macroeconomia seriam os ventos que o impulsionam ou o desviam. Ventos invisíveis, mas imensos. E como todo vento, nem sempre são vistos, mas são sentidos. Essas forças não nascem de um só lugar. Elas emergem do cruzamento de decisões, expectativas, medos e sonhos. São as políticas fiscais, que decidem quanto se arrecada e quanto se gasta. As políticas monetárias, que escolhem quanto dinheiro deve circular. A inflação, que revela o desequilíbrio entre produção e desejo. Os juros, que freiam ou aceleram os ciclos. Mas por trás de todos esses nomes, há algo mais profundo acontecendo.
O mundo está em constante tentativa de se organizar, de traduzir infinitas vontades em sistemas gerenciáveis, e por isso criamos modelos, fórmulas, projeções, mas nenhum modelo consegue capturar a totalidade do que pulsa, porque a economia não é uma ciência exata, é um organismo simbólico. É a coreografia entre o que produzimos e o que imaginamos, entre o que é tangível e o que ainda está no campo do possível. E o valor, nesse cenário, não é apenas o que se pode contar, é o que se pode compartilhar. O valor real, hoje, nasce na convergência, no campo coletivo, na inteligência que emerge quando mentes se conectam. O mundo não gira mais apenas em torno de minério, petróleo, bens físicos, gira em torno da informação, da linguagem, da criatividade aplicada, da capacidade de imaginar novas formas de viver. E essa capacidade não pode ser impressa em papel moeda, ela precisa ser reconhecida e cultivada. Os fluxos globais são, no fundo, reflexos das redes simbólicas que estamos construindo. E quanto mais essas redes se tornam conscientes, mais resiliente se torna o tecido do mundo. Por isso, entender a macroeconomia é mais do que saber como o mercado opera. É compreender como tua mente participa da construção da realidade global. É perceber que, em um mundo onde o valor se virtualiza, o que você foca, cresce. O que você compartilha, molda. O que você acredita, se propaga como vento. E nesse vento está a tua voz, a tua decisão, o teu poder. Há uma dança silenciosa acontecendo entre os povos. Uma dança que não se vê nos mapas, mas que decide onde a riqueza se acumula, por onde ela flui e quem pode tocá-la. Essa dança se chama geopolítica. Mas não se engane, ela não é feita apenas de tratados, exércitos e discursos. Ela é feita de símbolos, de narrativas, de sentidos, porque toda disputa por território é antes uma disputa por significado. Um lugar só vira estratégico quando alguém diz que ele vale algo. Um povo só vira ameaça quando seus símbolos começam a ressoar com força. Um recurso só vira riqueza quando alguém sabe usá-lo para gerar impacto. E é por isso que as fronteiras não são apenas linhas no solo. São limites da percepção coletiva sobre o valor. Países brigam por petróleo, mas o petróleo é apenas um meio. O que está em jogo é a capacidade de moldar o mundo, de manter o próprio símbolo em circulação, de garantir que sua moeda, sua língua, sua lógica continue ditando o ritmo. A geopolítica é o palco onde se encenam essas disputas de valor, onde alianças se fazem e se rompem, onde culturas são exaltadas ou apagadas. Mas ela também é um espelho, porque revela o quanto ainda estamos presos à ideia de que o valor precisa de controle, de que para florescer precisa ser vigiado, de que para prosperar precisa excluir. Mas há outra perspectiva nascendo, uma visão onde a riqueza não depende da posse, mas da cooperação simbólica, onde o poder não vem do território, mas da capacidade de gerar valor a partir da interconexão. E nesse novo mundo, quem sabe dialogar com outras realidades tem mais força do que quem impõe a sua, porque a economia global deixou de ser física, ela se tornou fluida, transversal, hiperconectada, e isso exige uma nova diplomacia, não apenas entre países, mas entre ideias, entre paradigmas, entre formas de viver. E cada vez que você reconhece valor numa cultura diferente da sua, cada vez que você honra a origem de algo que consome, cada vez que você vê o outro como parte da mesma engrenagem, você está, de forma sutil, desenhando um novo mapa. Um mapa onde o valor não precisa mais ser disputado, porque ele foi finalmente reconhecido como abundante.
por trás do que você paga por um pão, por uma passagem, por uma casa, existe uma arquitetura invisível, uma dança de decisões que parece distante, mas ecoa no teu bolso, nos teus gestos, no teu dia. Essa arquitetura se chama política monetária. Ela não é aleatória. Ela é feita de escolhas racionais, emocionais, históricas, que tentam controlar o ritmo do valor. Quando um país aumenta os juros, está tentando conter o fogo da inflação. Quando baixa os juros, está tentando reacender o motor da economia. Mas tudo isso acontece como se fosse orquestrado por um maestro silencioso. O Banco Central, as taxas de câmbio, as reservas internacionais, os índices que sobem e descem como se fossem ondas. Mas não são ondas naturais. São ondas mentais, moldadas pela confiança, pela expectativa, pelo medo coletivo. E é aí que o jogo se revela simbólico, porque uma moeda, na essência, é um acordo. Nada mais. Um pedaço de papel só vale o que todos concordam que ele vale. E essa concordância é sensível, mutável, frágil. Um rumor, uma eleição, uma guerra, tudo pode abalar a confiança no símbolo. Por isso, os juros não são apenas números, são ferramentas para segurar ou soltar a fé coletiva. São travas que tentam conter o excesso. São impulsos que tentam reanimar o desejo. É uma dança fina, quase alquímica, entre o risco e a promessa. E quem compreende essa dança, começa a ver o valor com outros olhos. Começa a perceber que a riqueza não está apenas no que se possui, mas no momento em que se circula, na decisão de quando reter e quando liberar. Porque o valor não mora parado, ele vive em movimento. E os juros são como portões que regulam esse fluxo. Portões que, se abertos demais, provocam escassez disfarçada de abundância. E se fechados demais, criam riqueza congelada, que ninguém pode tocar. A nova consciência econômica começa quando percebemos que todos somos regentes desse fluxo. Quando entendemos que a moeda não é apenas estatal, é emocional, espiritual, simbólica. E nesse novo tempo, quem aprende a dançar com o compasso da abundância, começa a criar riqueza não apenas para si, mas como uma extensão do próprio ser. Uma música silenciosa que se toca em cada escolha, em cada passo, em cada oração feita com valor. À primeira vista, toda crise parece um colapso, um rompimento, uma tragédia. Mas para além da superfície, a crise é um ato de revelação. Ela expõe o que estava oculto, desnuda a ilusão, rasga o véu da estabilidade aparente e mostra os fios desgastados de um sistema que já não conseguia respirar. Quando a economia entra em crise, é como se o corpo coletivo dissesse: algo aqui não está mais em harmonia. Às vezes, é o excesso de promessa. Às vezes, é a escassez de verdade. Mas sempre há um ponto de ruptura que grita por reequilíbrio. Crises financeiras, sociais, geopolíticas, todas são, no fundo, sintomas de uma memória desorganizada. Sintomas de um valor que foi distorcido, congelado ou manipulado além do suportável. E quando a tensão atinge o limite, o sistema se purga. Não por punição, mas por necessidade de renascimento. Os grandes choques mundiais, como os que ainda reverberam nos cantos do planeta hoje, são espelhos amplificados do que acontece dentro de nós. Tensões internas que ganham escala, medos que se transformam em políticas, falta de escuta que vira confronto. Mas há algo importante a lembrar. A crise é sempre um portal, um momento em que o impossível se torna possível, um ponto em que o velho se desfaz e o novo ainda não tem forma. É nesse intervalo que mora o poder do recomeço, porque a crise desorganiza, sim, mas também reorganiza. E quem consegue manter o coração aberto em meio ao colapso, começa a ver os contornos do que vem depois.
começa a reconhecer quais estruturas merecem ser reconstruídas e quais precisam simplesmente ser deixadas para trás. A nova economia não nega as crises, ela as escuta, porque cada abalo traz uma mensagem, e cada mensagem ouvida é uma cura que começa, dentro e fora. Há um tipo de valor que não se contabiliza nos relatórios, que não aparece nas bolsas, que não pode ser impresso ou armazenado, mas que, silenciosamente, move o mundo. Esse valor é a atenção, é a confiança, é o significado compartilhado entre consciências vivas. Em um tempo onde os bens tangíveis já não são suficientes para sustentar a realidade, surge algo novo. O valor simbólico, o que você acredita, o que você foca, o que você sente, o que você compartilha. O mundo atual, cada vez mais, é regido por símbolos, por códigos, por redes. O que antes era carregado em carroças, agora viaja em dados. O que antes era guardado em baús, agora circula em nuvens. E nesse ambiente sutil, o invisível se torna decisivo. Uma ideia pode valer bilhões. Um gesto pode alterar um mercado. Uma palavra pode mover nações. A economia do século atual não é apenas feita de produtos, é feita de percepções, de imagens mentais, de fluxos de significado. E isso muda tudo, porque agora cada um se torna um nó consciente numa rede em expansão. E a tua forma de interagir com o mundo digital molda esse tecido. Cada clique, cada escolha, cada conteúdo que você consome ou ignora é uma forma de emitir valor no campo virtual. E quando você compartilha algo com intenção, você altera o fluxo. Quando você confia com discernimento, você fortalece uma rede. Quando você escolhe onde colocar tua presença, você está, silenciosamente, construindo uma nova realidade. A virtualização do valor não significa ilusão. Significa que o mundo se sofisticou, que o tangível não dá mais conta, que é preciso aprender a ler as camadas sutis que sustentam os sistemas. E isso exige clareza, lucidez, capacidade de orar com o foco, de gestar abundância com os olhos, de escolher o que se alimenta e o que se esquece, porque no mundo onde tudo é símbolo, a verdadeira riqueza é a qualidade da tua conexão com o que não se vê. Algo silencioso está mudando, não nas bolsas, não nos palácios, mas nos corações daqueles que começaram a perceber que o dinheiro é apenas a sombra de algo muito mais profundo. A nova consciência econômica não é uma doutrina, não é uma teoria, é uma lembrança. A lembrança de que tudo aquilo que se move com intenção floresce, de que toda a abundância nasce do reconhecimento, de que o verdadeiro valor começa quando você o vê com os olhos da alma. Não se trata mais de acumular por medo, nem de gastar por impulso. Trata-se de cultivar com presença, de direcionar tua energia, tua atenção, teus recursos, como quem ora com as mãos, como quem planta sabedoria no lugar do hábito, como quem aprende a honrar cada gesto como se fosse uma assinatura no campo invisível, porque é isso que cada escolha é, uma assinatura energética. Quando você honra o alimento que consome, quando agradece a quem produziu, quando distribui com consciência, o campo se abre. Quando você investe em algo que nutre e não apenas entretém, o fluxo se alinha. E quando você aprende a gerir tua energia como se fosse a moeda mais valiosa do mundo, você se torna soberano. O novo paradigma não exige que todos tenham o mesmo. Ele convida cada um a se tornar guardião do próprio fluxo. E nesse fluxo, a beleza está em reconhecer que há espaço para todos. Para os que produzem, para os que compartilham, para os que ensinam, para os que aprendem.
Todos somos engrenagens, não da máquina cega da produção, mas do organismo vivo da abundância. E viver com essa consciência é transformar o cotidiano em economia sagrada. É perceber que cada real que circula com presença é um fio que costura o invisível e que cada escolha que nasce do coração se torna um farol para o mundo. O dinheiro volta a ser ponte, o valor volta a ser vibração e a economia volta a ser expressão do espírito que se move entre nós. No final das contas, toda essa máquina que parece girar fora de ti, juros, moedas, crises, tratados, é um reflexo do que acontece no teu interior. Porque a engrenagem mais importante da economia não está nos bancos, nem nos governos. Ela está na tua mente, está no teu gesto, no modo como você se levanta pela manhã, no que você decide honrar com o teu tempo, no que você sustenta com tua atenção. Quando você aprende a gerir tua própria energia, você se torna um agente econômico real. Não importa se tem muito ou pouco dinheiro na conta, importa se o que você cultiva é coerente com o que você quer que o mundo reflita. A nova economia nasce quando você começa a alinhar intenção com ação, quando deixa de comprar para fugir e começa a investir para florir, quando para de correr atrás de valor e começa a emanar valor com tua presença. O mundo muda quando você muda a forma como vê o mundo. E isso inclui o dinheiro, inclui o trabalho, inclui a troca, inclui tudo aquilo que parecia banal e agora se revela sagrado. Você é parte da engrenagem, não uma peça pequena, mas o eixo, o ponto de giro. O que você decide sustentar com tua energia floresce. O que você escolhe abandonar se dissolve. A economia do futuro não será medida apenas em PIB, mas em paz, em presença, em potência viva, em coerência vibracional. E isso começa agora, com teu próximo gesto, com tua próxima oração silenciosa, com a próxima decisão que você toma, não para agradar o mundo, mas para reorganizá-lo a partir da tua verdade. Agradecemos por mergulhar conosco nesta jornada invisível que move tudo. Que este episódio tenha te lembrado de que o valor não está lá fora, está em ti. E que tua forma de circular energia é também tua forma de revelar quem és no mundo. Porque o mundo é a tua extensão. E às vezes é preciso parar, silenciar e escutar uma história. Porque há histórias que não informam, mas transformam. E quando a alma está pronta, até um conto simples pode acender a lembrança do que realmente vale. E por ter vindo até aqui conosco, deixamos um conto para você. Dizem que havia um mercador antigo que vendia de tudo: especiarias raras, joias, ferramentas. Seu mercado era o mais movimentado da cidade. Mas um dia ele parou, trancou as portas e foi sentar-se no meio da praça, com as mãos abertas e vazias. As pessoas vinham e perguntavam: "O que aconteceu? Você perdeu tudo?" E ele respondia: "Agora tudo o que dou é o que sou." E quando alguém se aproximava com fome, ele contava uma história. Quando alguém chegava com raiva, ele oferecia silêncio. Quando pediam ouro, ele mostrava o céu. E assim, sem vender nada, começou a ver mais riqueza do que jamais vira em suas moedas, porque havia descoberto o segredo que os livros nunca lhe ensinaram. O valor real não está no que se troca, está no estado em que se vive enquanto se oferece.